Tropas venezuelanas invadem o Brasil e o silêncio da mídia levanta suspeita e muita revolta. Uma notícia chocante está circulando e causando um alarme muito grande. Tropas venezuelanas estariam dentro do território brasileiro e a grande mídia parece se recusar a expor o caso. Esse silêncio gera inúmeras suspeitas. Será que existe um acordo entre o governo atual do Brasil e o regime de Nicolás Maduro? Deixa aí nos comentários a sua opinião sobre isso. A ausência de respostas oficiais e a aparente omissão da mídia está deixando o povo brasileiro em alerta. Nossa soberania está em jogo e o silêncio pode custar muito caro. Eu tenho uma ovelha, uma pessoa da minha igreja que mora na divisa com a Venezuela. Na divisa, em Pacaraima. Ok? Ela pediu, pelo amor de Deus, para não falar o nome dela, porque ela pode sofrer uma repressão das pessoas da Venezuela que já estão lá. Presta atenção no que eu estou falando para você. Tá? Para ela não sofrer pressões das pessoas que já estão no lado do Brasil, na divisa. Tá legal? Então preste atenção um pouquinho, por favor. Que existe um grupo de WhatsApp onde todos os moradores que moram em Pacaraima, que é na divisa, Pacaraima é no meio da divisa, seca, tá? E você vai ver o que eles estão vendo lá. Não é o que a imprensa está falando, não é o que eu acho, não é o que os caras estão dizendo que é fake news. Não, isso aqui é de pessoas que moram lá, entendeu? Então preste atenção na mensagem do WhatsApp de um grupo de Pacaraima, de uma ovelha minha que está nesse grupo, que printou e mandou para mim. Olha aí. Pode subir, Thiago. O perigo nos ronda. Venezuela, tem uma bandeirinha. Segundo relatos de moradores, ontem à noite, 23 de janeiro, hoje é 24, então foi ontem, por volta das 23 horas, preste atenção, blindados e demais veículos militares venezuelanos estavam nos descaminhos, trochas. Vou explicar para você o que é trochas. Trochas seriam ninhos. Em determinados lugares, os caras fazem os buracos como se fossem uma casa-mata, não, como é que a gente falaria? Uma trincheira. Uma trincheira no meio do mato. E nessas trincheiras que estão por toda a fronteira com a Venezuela, na mata, preste atenção, trochas, tá? Em toda a fronteira, se agruparam blindados e demais veículos militares venezuelanos que estavam nos descaminhos do lado venezuelano, passando nas proximidades da escola, eu vou dar lugar, Alcides Lima, sentido bairro Suape. Eu estou dando nome e endereço. Ok? E aí eles fazem o seguinte comentário, lembrando que a Rússia, antes de invadir a Ucrânia, iniciaram com um exercício militar na fronteira. Lembra? Olha a outra notícia. Olha, mesmo grupo, foi printado, né? Para mandar para você aqui. Pode subir, Thiago. Tendo o marco da divisa, o muro do Brasil com a Venezuela, e as casas e escolas são pertinho desse marco. Tipo um outro lado da rua e um a uns 5 metros do marco. 5 metros. E do lado de lá estão se empilhando soldados venezuelanos blindados, caminhões de transporte de tropa, e nas trochas, ou trochas, se você preferir, estão se acumulando soldados em todas elas, por toda a fronteira. Os moradores estão informando pelo WhatsApp. Tá? Olha aí, mais notícia, Pacaraima Notícias. Venezuelanos são presos por ocultarem cadáveres em cemitério clandestino em Roraima. Estão encontrando na divisa diversos cemitérios clandestinos com dezenas de buracos fechados.
E ninguém sabe o que tem dentro. Que eu também não posso afirmar, que eu também não sei. Diversos buracos fechados em cemitérios clandestinos. Um deles foi encontrado aí pela polícia na favela do bairro Prucumã, em Boa Vista. Ao todo, 9 corpos e ossadas foram localizadas lá. Ok? Então você fique bem atento no que eu estou te falando. Porque eu sou sempre o primeiro a falar isso. Depois, graças a Deus, um monte de gente vem na notícia. Louvo a Deus por isso. Tem um monte de gente com coragem que está falando isso. Tem um monte de gente com coragem que está falando isso. Não sou só eu. Eu trago primeiro porque a minha informação é a classe A. Vem direto da fonte. Porque eu tenho pessoas lá da minha igreja que estão lá. E estão me municiando todo dia com vídeos e com conversas. Inclusive passam perto, ouvem as pessoas falar, gravam as coisas e mandam para nós. Neste momento aí as tropas forças especiais da Venezuela, né? Neste momento estão do lado do Brasil, né? Aqui, ó. Estão praticamente aqui do lado do Brasil. Notícia de extrema importância para todos os brasileiros. Venezuela desloca comboio de blindados para a fronteira do Brasil e preocupa brasileiros que moram em cidade próxima da Venezuela, temendo a invasão em larga escala. Através dessas imagens, você pode ver que a situação não está nada de tranquilo na fronteira. Segundo imagens divulgadas pela página de notícias de Pacaraima, a chamada Pacaraima Notícias, a Venezuela movimentou tropas e blindados russos em direção à fronteira com o Brasil, gerando tensões na região. Imagens divulgadas pela página de notícias de Pacaraima, notícias daquela região, venezuelanos nas redes sociais mostram a movimentação de vários blindados BTR-80, fabricados na Rússia, com tropas da milícia bolivariana a bordo. Esses veículos foram vistos na região de Santa Helena de Huairém, a poucos quilômetros de Pacaraima, no estado de Roraima. Segundo relatos locais, os venezuelanos fecharam a fronteira utilizando os blindados, o que intensificou o clima de alerta na região. Essa movimentação ocorre poucos dias após o anúncio de um grande exercício militar chamado Escudo Bolivariano 2025, organizado pelo regime de Nicolás Maduro. De acordo com o Ministério da Defesa da Venezuela, o objetivo da atividade é a defesa da paz e da democracia. O exercício está programado para os dias 22 e 23 de janeiro, com atividades em todo o território venezuelano. O contexto político é tenso. Os Estados Unidos não reconhecem a legitimidade das eleições que mantiveram Maduro no poder. Durante seu mandato anterior, Donald Trump foi um crítico feroz do regime venezuelano e apoiou abertamente Edmundo González, opositor de Maduro, nas eleições. Em declarações recentes, Trump afirmou que, se reeleito, aumentaria a pressão contra a Venezuela, apesar de enfatizar que os Estados Unidos são autossuficientes em petróleo e não possuem interesse direto nas reservas venezuelanas. Essa declaração contrasta com posicionamentos anteriores, nos quais Trump chegou a sugerir intervenções militares. A Venezuela, por sua vez, reforça suas capacidades militares e promove discursos de resistência ao que chama de ameaças imperialistas. Além disso, Maduro tem manifestado intenções de ampliar o controle sobre a região do Essequibo, uma área rica em petróleo disputada com a Guiana. Esse território também atrai a atenção dos Estados Unidos, que possuem interesses econômicos na região por meio de contratos bilionários com petrolíferas. O Brasil também está diretamente envolvido nesse cenário. Apesar de o governo de Luiz Inácio Lula da Silva buscar uma abordagem diplomática com a Venezuela, o aumento das tensões na fronteira levou o exército brasileiro a planejar um grande exercício militar na região em 2025. A intenção é demonstrar prontidão e dissuadir qualquer eventual agressão. Historicamente, o Brasil tem evitado confrontos diretos e priorizado soluções pacíficas, mas a situação atual exige uma postura mais assertiva. Segundo fontes locais, a população de Pacaraima está apreensiva com o aumento da presença militar venezuelana. O fechamento da fronteira também afeta diretamente o comércio e o trânsito de pessoas na região.
A disputa pelo Essequibo adiciona um elemento ainda mais delicado às relações regionais. Maduro não apenas reivindica o território como seu, mas também considera a presença de bases militares dos Estados Unidos na Guiana como uma ameaça direta à soberania da Venezuela. Essa narrativa tem sido utilizada pelo regime chavista para justificar o aumento de sua capacidade militar na fronteira sul. A análise desse contexto sugere que Maduro busca consolidar apoio interno e reforçar sua imagem de líder resistente. No entanto, as implicações de suas ações podem desestabilizar ainda mais a região. Para o Brasil, é fundamental manter uma posição de equilíbrio, protegendo suas fronteiras enquanto busca soluções diplomáticas para evitar uma escalada do conflito. Analisando a situação, é possível identificar 3 cenários para o futuro da crise: uma solução pacífica mediada por organismos internacionais, uma escalada militar envolvendo coalizões lideradas por grandes potências, ou a manutenção do status quo, com a tensão persistindo sem evoluir para um conflito direto. O Brasil, como um dos principais atores da região, terá um papel crucial na definição do desfecho.